Audiolivro no roteiro de Jesus. Segunda parte. Jesus agindo, ensinando, curando, exemplificando, confortando, etc. 28. Os maiores inimigos. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. Iam os dois de caminho entre Cafarnaum e Magdala, ao sol rutilante de perfumada manhã. O mestre ouviu e mergulhou-se em longa meditação. Insistindo, porém, o discípulo, ele respondeu benevolamente: A experiência tudo revela no momento preciso. Ah! Exclamou Simão impaciente. A experiência demora muitíssimo. O amigo divino esclareceu imperturbável. Para que os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora às vezes basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. Pedro calou-se, desencantado. Antes que pudesse retornar às interrogações, notou que alguém se esgueirava por trás das velhas figueiras erguidas à margem. O apóstolo empalideceu e obrigou o mestre a interromper a marcha, declarando que o desconhecido era um fariseu que procurava assassiná-lo. Com palavras ásperas, desafiou o viajante anônimo a afastar-se, ameaçando-o sob forte irritação. E quando tentava agarrá-lo à viva força, Diamantina risada se fez ouvir. A suposição era injusta, uma vez que de um fariseu foi André, o próprio irmão dele, quem surgiu sorridente, associando-se à pequena caravana. Jesus endereçou o expressivo gesto a Simão e o obtemperou. Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Recomposto o grupo, não haviam avançado muito quando avistaram um levita, que recitava passagens da Torá e lhes dirigiu a palavra, menos respeitoso. Simão inchou-se de cólera, reagiu e discutiu longe das noções de tolerância fraterna, até que o interlocutor fugiu amedrontado. O mestre, até então silencioso, fixou no aprendiz os olhos muito lúcidos e inquiriu: Pedro, qual a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? A resposta veio clara e breve: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado a regra sublime neste conflito? Continuou Cristo serenamente. Recorda que, antes de tudo, é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem, e não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. Mais alguns passos e encontraram Teofrasto, judeu grego dado à venda de perfumes, que informou sobre certo Zeconias, leproso curado pelo profeta Nazareno e que fugira para Jerusalém, onde acusava o Messias com falsas alegações. O pescador não se conteve. Gritou que Zeconias era um ingrato, relacionou os benefícios que Jesus lhe prestara e interrompeu-se em longos e amargosos comentários, amaldiçoando-lhe o nome. Terminando, o Cristo indagou-lhe: Pedro, quantas vezes perdoarás o teu irmão? Até 70 vezes 7, replicou o apóstolo, humilde. O amigo celeste contemplou, calmo, e rematou: a dureza é um carrasco da alma.
não atravessaram grande distância e cruzaram com Rufo Gracchus, velho romano semi-paralítico, que lhes sorriu, desdenhoso, do alto da liteira, sustentada pelos escravos fortes. Marcando-lhe o gesto sarcástico, Simão falou sem rebuços. Desejaria curar aquele pecador impenitente, a fim de dobrar-lhe o coração para Deus. Jesus, porém, afagou-lhe o ombro e ajuntou. Por que instituiríamos a violência no mundo se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? E ante o companheiro desapontado concluiu: a vaidade é um verdugo sutil. Daí a minutos, para repasto ligeiro, chegavam à hospedaria modesta de Aminadab, um seguidor das ideias novas. À mesa, um certo Osadias, liberto de Cesareia, se pôs a comentar os acontecimentos políticos da época. Indicou os erros e desmandos da corte imperial, ao que Simão correspondeu, colaborando na poda verbalística. Dignatários e filósofos, administradores e artistas de além-mar sofreram apontamentos ferinos. Tibério foi invocado com impiedosas recriminações. Fim da animada palestra, Jesus perguntou ao discípulo se acaso estivera alguma vez em Roma. O esclarecimento veio depressa. Nunca. O Cristo sorriu e observou. Falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privado intimamente. Em seguida acrescentou: estejamos convictos de que a maledicência é algoz terrível. O pescador de Cafarnaum silenciou, desconcertado. O mestre contemplou a paisagem exterior, fitando a posição do astro do dia, como a consultar o tempo, e voltando-se para o companheiro invigilante, acentuou bondoso: Pedro, há precisamente 1 hora procuras situar o domicílio de nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo finalizou: dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Mensagem extraída do livro Luz Acima, capítulo 31.